Bom dia, aqui quem fala é a professora Orisdete, sou professora de ciência, é um prazer trabalhar com vocês. Nesse capítulo do livro que vocês receberam, nós vamos falar sobre a vida e a evolução. Quando a gente fala sobre vida e evolução, é preciso a gente começar a entender que essa evolução ela se dá através da reprodução. Então, é justo a gente falar sobre a reprodução dos seres vivos. Então, a gente vai abordar a reprodução desses seres de uma forma bem ampla. Então, eu diria assim: a diversidade de organismos vivos na Terra é impressionante, assim como a variedade de modos de vida e de reprodução. Os modelos reprodutivos apresentados pelos seres vivos, apesar de serem variados, podem ser agrupados em dois grandes grupos: os de reprodução do tipo assexuada e aqueles que são sexuada. Então, quando a gente fala diversidade de organismo vivo, o que é que eu quero dizer? Há um grande número, muito grande, de organismos vivos que estão aqui na Terra. Então, se existe uma grande diversidade, ou seja, variedades desses organismos, é claro que eu posso dizer a vocês que essa variedade ela vai estar pautada diretamente o modo de vida que esses seres apresentam e a forma como eles também podem se reproduzir. Por exemplo, quando a gente falou dos modelos reprodutivos entre os seres vivos, eles podem variar. Então, como assim que eles podem variar? Ou eles podem ser sexuada, ou eles podem ser assexuada. Então, vamos observar qual é a diferença entre o termo assexuada para o sexuada. Então, vamos dar exemplo agora de uma reprodução do tipo assexuada. O que seria? A reprodução assexuada é uma reprodução onde não vai haver a participação dos gametas, ou seja, o seu descendente ele vai receber essa variedade genética do seu progenitor, ou seja, do seu genitor, progenitor. Já, por exemplo, um exemplo da reprodução assexuada. Uma bactéria, ela se reproduz assexuadamente, não precisa de gametas, não há essa troca de gametas. Já a reprodução sexuada, então a reprodução sexuada, ela vai se dar através da participação dos gametas, ou seja, um macho e uma fêmea. O macho produz espermatozoide, a fêmea produz óvulo, ou seja, a variedade genética entre essa espécie, elas vão ser repassadas para seus descendentes e manter as espécies no ambiente. Então, quando a gente fala sobre reprodução, é bem comum você pensar um casal de animal, o homem e a mulher, uma bactéria e etc. Né? E aí você consegue observar que numa ninhada a gata deu 7, até 8 filhotes, ou até mais. Então, uma única ninhada, ela deu 3, ela deu 2. Muito difícil, provavelmente ela dá 1, mas acontece. Então, vai depender muito, 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 muito mesmo. Então, eu diria assim, quando a gente fala da reprodução sexuada, possa ser que você se pergunte, se questione, até mesmo pergunte para alguém que está próximo de você. Que tipo de reprodução existiu entre aquele casal de animal? Quais são os tipos de reprodução que existem? Ou como é que as plantas e os animais se reproduzem? Também você poderia muito bem se perguntar quais são os mecanismos usados pelo ser vivo para se reproduzir. Então, são indagações, perguntas,
curiosidade, você pode levar como curiosidade sobre esse pequeno questionamento aqui que o livro de vocês aborda e que você agora você pode parar para responder essas perguntas aqui para mim, certo? Aí eu trouxe para vocês um casal de animal, ou seja, são indivíduos de uma mesma espécie e eles representam também um tipo de reprodução. Qual tipo? Sexuada, onde vai haver a participação dos gametas masculino e feminino, óvulo e espermatozoide. Tudo bem? Então, quando a gente fala de diversidade de organismo vivo na Terra e a forma como ele se reproduz, pessoal, a gente tem que observar agora aqui que os seres vivos, de modo geral, como eu estou destacando aqui, eles são representados por esse grupo aqui de animais, por esse grupo aqui de pessoas e por esse grupo aqui de vegetais, mas nós não incluímos aqui os pequenos seres, microscopicamente, mas eles fazem parte aqui, certo? Não esqueçam disso. Então, quando a gente fala da reprodução, a perpetuação deles aqui, o que é que eu posso dizer para vocês? Que essa reprodução, ela é uma atividade para garantir a perpetuação dessas espécies aqui, que está aqui ao lado, aqui, mostrando para vocês aqui no slide, certo? E para garantir essa renovação, o que acontece nas populações, geralmente, ela vai provocar o aparecimento de um indivíduo. Então, essa nova população que está vindo, que estão surgindo, eles vão trazer consigo mesmo, características diferentes dos progenitores. Então, tudo isso aí, com o aparecimento de novos indivíduos com características diferentes, eu posso somar e dizer que tudo isso é o quê? Uma variedade de um conjunto de variações que podem existir no indivíduo ou até mesmo em uma população. Tudo bem? Então, se a gente está falando do processo evolutivos, também o processo evolutivo ele vai estar ligado à reprodução. É uma característica, eu diria para vocês, uma característica comum a todos os seres vivos. Segundo as teorias evolucionistas, o que seria? Capacidade da evolução. Então, as espécies, elas precisam ter essa capacidade para se evoluir. Então, muitas espécies que existiam aqui no nosso planeta, não existe mais. A gente só ouve histórias, contos. Por quê? Porque eles desapareceram. E o que foi que surgiu? Novas. Algumas espécies elas ainda vão sumir, desaparecer? Vão sim. E vêm novas espécies. Mas eu diria assim, a gente tem que ter a obrigação e o cuidado de continuar mantendo, preservando as espécies existentes ainda que existem. Tá ok? Então, a evolução dos seres vivos ele é um processo de aparecimento e desaparecimento de uma novas espécies. Isso tudo está relacionado a quê? À variabilidade genética. Então, esse processo ele é muito lento. Como eu disse para vocês, a evolução ele é um processo lento. Ele dura cerca de milhares de anos, certo? E como ele demora muito, eu diria, é muito difícil acompanhar esse processo de evolução. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês aqui, ó. Tenho uma, tenho duas e tenho três. Se nós estamos falando de aparecimento e desaparecimento e aparecimento de espécies, temos 3 mariposas aqui. Qual será extinta? Essa, essa ou essa? Então, tenho 3 exemplos. 1, 2, 3. Quem vai sumir? Ou seja, quem vai desaparecer? A segunda. Por quê? Porque ela está muito visível, exposta ao olho do predador. Então, as chances dela sobreviver aqui e garantir a sua perpetuação, ela é remota. Essa aqui ela terá mais chance e essa aqui também. Por quê? Porque elas estão camufladas e elas não estão visíveis aí a esse predador. Tudo bem?
Então, se a gente fala ainda de evolução, a gente tem que falar de evolucionismo. Então, eu diria assim, um cara muito importante para essa teoria foi Jean-Baptiste Lamarck. Ele era naturalista, francês. Ele desenvolveu trabalhos muito importantes, principalmente trabalhos feitos através da observação num grupo de molúsculo. E foi justamente ele que estabeleceu a primeira teoria evolucionista, assentada em duas compreensões principais. Primeiro, as leis da evolução. Diante dessas leis da evolução, eu queria ressaltar. Primeira lei de Lamarck, ela ficou conhecida como lei do uso e desuso. Segunda lei de Lamarck, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, na primeira lei aqui, ó, que eu vou riscar aqui para vocês, quando um ser vivo usa um órgão mais do que o outro órgão, o que acontece? O órgão que está sendo utilizado, ele vai desenvolver. Desenvolve bastante. Por quê? Porque ele está sendo utilizado. Então, eu diria que é a lei do uso. Ao longo do tempo, órgãos úteis se desenvolvem. Enquanto que os demais órgãos, aqueles que estão parados, ou seja, que não estão sendo utilizados, o que vai acontecer? Esse órgão ele vai sofrer uma espécie de atrofiamento, ele vai deixar de funcionar, então ele vai ser dito como desuso. Então, por isso que essa lei ficou conhecida como a lei do uso e desuso. Aquilo que está sendo usado, ele está sendo desenvolvido. Aquilo que não está sendo usado, ele vai deixar de funcionar. Então, ou seja, ele vai atrofiar. Então, é assim que ficou conhecida a primeira lei de Lamarck, que é a lei do uso e desuso. Já na segunda lei, que ela fala sobre a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, como consequência da primeira lei de Lamarck defendia que, uma vez que um órgão era mais usado que o outro, isso se tornava uma característica da espécie. Então, para Lamarck, era uma consequência da primeira lei. Se por acaso o animal estava fazendo uso, né, daquele membro, isso se tornava uma característica para a espécie. E essa característica, o que poderia sobressaltar? Que, sendo uma característica de caracteres adquiridos, o que aconteceria? Que essas características elas iriam ser repassadas para as futuras gerações. Tudo bem? Vamos dar continuidade? Então, como eu acabei de dizer na página anterior, a primeira lei do uso e desuso de Lamarck e a segunda lei, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, tudo aquilo que eu falei está aqui como forma de leitura. Tudo bem? Então, para finalizar Lamarck, então, diante da primeira lei e da segunda lei, eu trouxe 3 exemplos aqui para mostrar para vocês. O primeiro exemplo aqui, o que a gente consegue perceber? Tem girafas de pescoço curto, outras mais ou menos, e as de pescoço longo. Então, de acordo com a primeira lei e pela segunda lei, as girafas ancestrais, provavelmente eu posso dizer para vocês, elas tinham pescoço curto. Ou seja, então elas tinham dificuldade de alcançar a folhagem das árvores que se alimentavam e tinham que fazer o quê? Esticar o pescoço cada vez mais. Então, para Lamarck, o fato de esticar sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o pescoço ele tinha a tendência de alongar-se. Essa era uma característica adquirida e, como característica adquirida, ela era o que? Transmitida a seus descendentes. E, finalmente, para Lamarck, devido ao contínuo uso de esticar sempre o pescoço, surgiu as girafas de pescoço longos, ou seja, as transmissão dos caracteres adquiridos ao longo do tempo, eles foram repassadas para as atuais. Aí, por isso que hoje se tem o quê? A girafa de pescoço longo. Tudo bem? Para o evolucionista Darwin, aí ele já dizia assim,
A teoria da evolução das espécies tem como principal articulador Charles Darwin, sendo o conjunto de suas teorias evolutivas nomeadas de darwinismo. Darwin, ele afirma que os seres vivos, inclusive o homem era descendente de ancestrais comuns, que modificam-se ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples que viveram antigamente. Ou seja, eu diria assim, Darwin, ele utilizou o homem como um grande exemplo, que o homem ele é descendente de seres ancestrais comuns. Ou seja, a gente, principalmente que eles dizem que nós temos ancestrais comuns. Então, para Darwin, as espécies existentes, elas foram evoluindo de espécies mais simples que viveram antigamente. Ou seja, foram se modificando, e até, mas o que ele queria deixar bem claro, que as espécies, elas evoluíram a partir de um ser existente. Não foi assim por um acaso, não. E que a seleção natural foi um princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria. Desse modo, somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente são capazes de sobreviver e se reproduzir e gerar descendente. Ou seja, então, para garantir a perpetuação da espécie, o ambiente ele tem vários fatores que vão predominar agora para manter a sobrevivência dessas espécies, certo? Então, os animais que não estavam adaptados, eles foram extintos e continuam sendo extintos. Aqueles que vêm forte, sadio, tem um manejo e os fatores estão favoráveis para eles, a chance deles sobreviver a um ambiente é maior. É maior. E aí, sendo esse fator favorável a ele, ele vai ter capacidade de se reproduzir e gerar os seus descendentes para continuar a perpetuação das espécies. Então, a partir das observações e pesquisas, e as principais ideias de Darwin foram: indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, resultando de variações entre as suas características. Ou seja, o gato, eles são da mesma espécie, certo? Eles são da mesma espécie, mas eles vão apresentar diferenças entre si, ou seja, resultando de variações entre as suas características. Então, eles são da mesma espécie, porém, os seus descendentes eles vão ter uma variação entre suas características, certo? Para Darwin, indivíduo com características vantajosas às condições do ambiente possui mais chance de sobreviver do que aquelas que não apresentam tais características. Então, para Darwin, uma outra característica muito importante para manter a perpetuação dessas espécies seria que os indivíduos deveriam apresentar características vantajosas às condições do ambiente, pois ele teria mais chance de sobreviver do que aqueles que não apresentam tais características. Então, por exemplo, numa barrigada de leão, na leoa, por exemplo, ela tem, em média, no máximo 3 filhotes. Dos 3 filhotes, se um dos filhotes não vier com uma característica favorável, ao longo do seu crescimento, ele não vai sobreviver aos fatores que o ambiente impõe. Então, as chances dele sobreviver são mínimas em relação aos demais irmãos deles que eles estão favoráveis ao ambiente. Uma outra característica de Darwin seria: indivíduo com características vantajosas também possui mais chances de deixar
descendentes férteis. Ou seja, aí continuando no leão, você sabe que o rei leão, porque ele é considerado como rei leão? Porque ele, para conseguir esse título como rei, ele precisa brigar até a morte com o outro para ganhar e se impor o respeito e o amor de todas as fêmeas, aonde ele pode acasalar com todas. Se ele descobrir que uma das fêmeas no seu clã o traiu, o que acontece? Ela é expulsa desse clã dele e ele mata também os filhotes, porque ele sabe que não é filho dele. Então, é isso que quer dizer, indivíduo com características vantajosas também possui mais chances de deixar seus descendentes. Tá ok, pessoal? E eu diria aqui para vocês, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula sobre a reprodução, certo? Nós vamos continuar num segundo momento depois, e eu aqui agradeço pela atenção e meu muito obrigado por sua atenção. Tudo bem? Até a próxima. Tchau.